Fala pessoal, tá rolando uma divergência aí entre o paparazzo rubro-negro depois do episódio que ele foi cobrar o Tite, né? Depois da entrevista coletiva, ontem depois do jogo da eliminação do Flamengo contra o Peñarol. E parece que teve gente falando groselha aí na mídia e o paparazzo rubro-negro veio trazer aqui uma resposta pro. Parece que andaram chamando o paparazzi de torcedor, que torcedor não tem que estar no meio do jornalista. Vamos ver o que o paparazzi tem para falar para nós aí. Eu vou dar um recado rápido e direto pro senhor Flávio Prado. Torcedor, tá sempre aí na TV atacando o Flamengo. Porque quem ataca o Flamengo é torcedor. O senhor é anti-Flamengo, o senhor ataca o Flamengo sempre. Então o senhor é torcedor assumido. Então meu recado pra você é o seguinte: o senhor foi leviano. Tá? O senhor disse que eu não sou jornalista e não poderia estar na área de imprensa, na coletiva de imprensa. Então tá aqui, ó. Toma, porra! Aí, ó. Toma na cara. Só cortei ali uma parte do meu sobrenome. Toma na cara, que é o que você merece aí, ó. Jornalista aí, ó. Tá aí, ó. Ó, Universidade Gama Filho. Infelizmente a universidade acabou, mas eu sou formado desde 2001 e já trabalho no meio há mais de 20 anos. Então chupa que é de uva, rapaz. Tu é leviano, porra. Tá aí então, pessoal, a indignação do paparazzo rubro-negro. Vou mostrar para vocês aqui o que o Flávio Prado andou falando, né? E depois eu tenho a minha opinião para dar sobre isso. Acho que aí tem um ponto importante. Quando o Pilato fala, hoje tem os influenciadores, eles têm as suas audiências, e eu respeito totalmente, todo mundo tem que defender o seu lado, mas eu acho também que você não pode misturar as coisas. Nós deveríamos ter duas entrevistas. Uma você dá para jornalista e outra você dá para influenciador, ou o nome que você quiser dar. Mas tem influenciador que é jornalista, Flávio. Ele é jornalista. Mas aí ele vai fazer, que papel você vai fazer aqui? Você vai torcer como jornalista ou você vai ser jornalista? É só isso. Não tenho nada com. Todo mundo tem direito, de novo, todo mundo tem direito de trabalhar e tal. Nem que seja para dividir. Ó, o Tite vai falar o Tite ou qualquer um. Ele vai falar meia hora com os jornalistas, perguntas jornalísticas, e depois ele vai perguntar, ou vai pro pessoal que é influenciador, que tem aquele lado da torcida e não sei o que, tá tudo certo. É uma nova forma de fazer. Mas me incomoda, por exemplo, me incomodaria muito eu, como jornalista, fazendo uma entrevista, e de repente entra um cara e fala, olha, o nosso time, não sei o que e tal, sabe? Como eu falei, para mim não tem nosso time nem com seleção brasileira. O meu trabalho é muito mais importante do que o time que eu tô cobrindo. Qualquer um que seja, sempre foi assim. Até quando eu ia ficar mais direto. Então, eu acho assim, quando é nosso time, faz separado. Sem desrespeitar o trabalho de ninguém. Estou desrespeitando o trabalho de ninguém. Só que eu acho que estão misturando coisas que não pode misturar. Eu me sentiria muito incomodado de ter que fazer uma entrevista coletiva junto com pessoas que têm uma outra pegada, outro ritmo, falam para outro tipo de público. Porque o jornalista, ele tá falando pro cara que tá adorando que o Flamengo perdeu. Não é? Então, gente, eu tenho a seguinte opinião a respeito disso. Algumas coisas que o Flávio Prado falou ali, eu não discordo dele. Eu acho que a partir do momento que você está numa entrevista coletiva, você tem que fazer as perguntas jornalísticas, né? Você tem que simplesmente fazer a pergunta e não agir como torcedor. Ponto. Concordo com ele. Mas também tem a situação de que o que a gente mais tem na nossa mídia esportiva são jornalistas torcedores. Jornalistas que fazem perguntas tendenciosas, jornalistas que fazem perguntas para desestruturar o treinador ou o jogador. Jornalistas que buscam sempre um pezinho numa pergunta para trazer uma reportagem, como é que se diz? Para trazer um bafão, para trazer alguma coisa que lhe dê audiência, né? Porque hoje a mídia esportiva, a mídia em geral, né? Ela vive de audiência, e o que dá audiência é bafão, né? Então,
Raramente a gente vê, e muito poucas vezes a gente vê jornalistas sérios fazendo perguntas sérias, perguntas técnicas, e normalmente quando esses o fazem, a pessoa que está respondendo, seja jogador ou treinador principalmente, normalmente eles se esquivam da pergunta. Em relação, por falar nisso, né, na entrevista do Tite, a gente teve ali o Mauro César, que fez uma pergunta super bem elaborada, né? Eu tenho as minhas restrições em relação ao Mauro César quando ele incorpora o torcedor, né? Mas ele, como jornalista, a gente não tem o que falar, né? E ele fez uma pergunta muito bem estruturada para o Tite, e o Tite enrolou, jogou um titez ali para cima e não respondeu, né? E daí, sabendo que na Conmebol é apenas uma pergunta, o jornalista fica a Deus dará, né? Em relação ao paparazzo rubro-negro, o que aconteceu ontem foi que parece que ele chegou atrasado na entrevista coletiva e andaram meio que se esbarrando no corredor, alguma coisa assim, nos vestiários. E daí foi onde rolou o torcedor, né? Ali rolou o torcedor, não rolou o jornalista, né? E daí, no caso, onde não cabe a fala do Flávio, porque ali o pessoal não estava em entrevista coletiva, o pessoal estava no corredor, então ali não tem o que se cobrar um jornalista do paparazzo, né? Até a gente fez os videozinhos aí ontem zoando ele, né? Mas não tem como eu cobrar um jornalista do paparazzo a partir do momento que ele encontra o Tite no corredor, ele faz uma cobrança que o próprio Tite mandou fazer, o Tite que prometeu, né? Prometeu que o time ia criar menos, mas ia fazer gol, e mandou cobrar, e ele foi cobrar. Então eu não tiro a razão do paparazzo não, né, pessoal? Então, acho que a minha opinião é essa. Deixei a sua opinião nos comentários, né? E deixa aquele likezinho maroto no vídeo, né? E colabora pro canal crescer. Dá aquele like, deixa aquele likezinho pra gente e se inscreve no canal. Beleza, pessoal? Grande abraço, hein?